O que é a osteomielite? É o nome dado à infecção do osso, causada por bactérias, microbactérias ou fungos. Na maioria dos casos, o agente patogênico da infecção no sangue é o Staphylococcus aureus, uma bactéria que forma colônias na pele. Embora possa ser causada por um outro tipo de bactérias ou organismos fúngicos. Geralmente se desenvolve em torno de feridas, podem chegar ao osso pela corrente sanguínea ou a partir de tecidos próximos. Os ossos são altamente vascularizados e constituídos por tecidos vivos. Quando saudáveis, de modo geral, são resistentes a infecções. Então, quando isso ocorre, chega a ser perigosa sua evolução, pois pode chegar até a medula óssea. São 3 tipos de osteomielite: a aguda, a subaguda e a crônica. Na aguda é quando a infecção se desenvolve dentro de 2 semanas de uma lesão, uma infecção inicial ou início de uma doença subjacente. Nesta fase, a dor pode ser bastante intensa. Geralmente acontece em crianças por condições vasculares. O paciente apresenta dor, impotência funcional, irritabilidade, edema local, eritema e febre. Na osteomielite subaguda, a infecção se desenvolve dentro de 1 ou 2 meses de uma lesão, infecção inicial ou início de uma doença subjacente, devido à falta de tratamento adequado. Na crônica, a infecção óssea inicia pelo menos 2 meses depois de uma lesão, a uma infecção inicial ou início de uma doença subjacente. Quando é uma infecção antiga, os sintomas podem ser mais brandos. Pode ser mais difícil pensar no diagnóstico. Os fatores de risco da osteomielite são pelo sexo, onde a infecção óssea ocorre mais comumente em homens do que em mulheres, pela idade, já que a osteomielite aguda é mais comum em crianças, enquanto que a forma da coluna vertebral é mais comum em pacientes com idade superior a 50 anos. Pessoas com risco de infecção mais alto também têm um risco maior de desenvolver a osteomielite. Exemplos incluem pessoas que injetam drogas ilegalmente, pacientes em diálise, os pacientes com catéteres urinários também. Pacientes com problemas de circulação também são um exemplo, como pessoas com diabetes, doença arterial e doença falciforme também têm maiores riscos de desenvolver osteomielite. Alguém que tem um ferimento profundo ou um osso quebrado que foi exposto tem também um risco aumentado de desenvolver a doença. A cirurgia óssea ou a cirurgia ortopédica, qualquer cirurgia que repara o osso ou articulação, também acarreta em um risco maior na osteomielite. Ok? As infecções ósseas são divididas em osteomielite hematogênica, onde ocorre a infecção que se dá através da corrente sanguínea. A osteomielite pós-traumática, que estas são as infecções ósseas que ocorrem após o trauma, como, por exemplo, uma fratura exposta, uma ferida aberta. E a osteomielite vertebral, ocorre na coluna vertebral, geralmente inicia-se com uma infecção de circulação sanguínea, mas também pode ser o resultado de uma cirurgia ou trauma. O diagnóstico da osteomielite. Primeiro, é realizado um exame físico na parte do corpo afetada, verificando se há sinais de osteomielite. Em seguida, os seguintes testes podem ser solicitados:
o exame de sangue para detectar se há infecção, o raio-x para detectar se há dano ao osso, MRI ou a ressonância magnética e a biópsia para detectar o patógeno. As opções de tratamento da osteomielite são: para a osteomielite aguda, ele pode ser tratado com o uso de antibióticos ou medicamentos antifúngicos. Já trata de forma eficaz a osteomielite. Na osteomielite crônica, pacientes geralmente requerem antibióticos, bem como de cirurgia para reparar qualquer dano ósseo. E a área em torno do osso infectado pode também ter que ser aberta, de forma que o cirurgião pode drenar qualquer pus ou fluido. Já a osteomielite aguda, subaguda, depende da gravidade, pois se não houver dano ao osso, o tratamento é semelhante ao utilizado na aguda. Se houver uma lesão óssea, o tratamento será semelhante à osteomielite crônica. As complicações. Na maioria dos casos, a infecção causada à osteomielite pode ser tratada e controlada. Entretanto, osteomielite crônica pode voltar ou persistir durante anos sem ser detectado, resultando em morte do tecido ósseo ou colapso do osso. Além disso, pacientes que demorem a efetuar o tratamento eventualmente necessitam de amputamento do membro para a infecção não se espalhar. Prevenção e prognóstico da osteomielite. A prevenção é manter uma dieta saudável, bem equilibrada, pois vai ajudar a otimizar o sistema imunológico. Não fumar, lavar as mãos regularmente, exercício físico também ajuda a melhorar o sistema imunológico. Precaução para evitar cortes e arranhões, especialmente se está vulnerável à infecção. Se por acaso houver um corte ou um arranhão, limpar a área imediatamente e colocar um curativo limpo. Ficar atento para qualquer sinal de infecção. O prognóstico da osteomielite é o seguinte: normalmente os resultados são bons se for seguido o tratamento adequado contra a osteomielite, na aguda e na subaguda. Porém, a osteomielite crônica tem resultados não tão bons e satisfatórios. Mesmo com cirurgia, necessita de um cuidado especial.